Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Bom dia, David. Bom dia, André. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo? André. Bom, pessoal, vamos lá, né? Porque senão vai atrasar aqui nossa revisãozinha. Calma aí, perdão. Primeiramente, pessoal, um bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem, tá? Depois do... Aqui veio as notícias, né? Depois do susto de ontem, tá? A gente percebe quando o governo é bem organizado, assim, quando o ministro da Educação sabe o que fala, né? Que mexe com a cabeça dos estudantes Exatamente, lá, Letícia. Você percebe, né? O ministro da Educação... A gente tem o ministro da Saúde hoje, que diz que não sabe o que era o SUS. Agora a gente tem o ministro da Educação, que não sabe nem a data, galera, de quando vai ser FIES, ProUni, SISU e tal. Tamo bem, tá? Tamo bem. É uma organização, assim, que alegra os nossos corações, tá? Mas, passado esse momento de susto, tá? Que a gente passou, a gente tem, galera, que continuar a nossa revisãozinha, tá? Exatamente, lá, Letícia. No mesmo esquema. Cara, é lamentável, tá? Lamentável. A gente estava fazendo, na aula passada, não sei se vocês se recordam, a questão de número 9, né? Que era uma questãozinha que falava sobre a questão de alta, baixa pressão atmosférica e tal. E eu falei para vocês, era para vocês guardarem, para vocês se lembrarem direitinho, que a gente ia continuar esse assunto. Esse assunto, galera, ele tem, assim, altíssimas chances de incidência no Enem, tá? No Enem, não é nem assim, se cair no Enem, galera, caiu, por exemplo, ano passado, e foi uma questão bem de boa. Era uma questão que falava que, tipo, alta pressão é uma região seca. Se você soubesse que zona de alta pressão é uma região seca, ele pegou ainda o exemplo da seca que aconteceu em São Paulo, em 2013, 2014. Assim, olha, a seca que foi em São Paulo foi causada por uma alta pressão que impediu a chegada de ventos úmidos. Então, para o Enem, galera, se cair, provavelmente não deve ser uma coisa muito complexa. O Enem tem essa característica, né? O Enem, particularmente, tá? Eu falando, é uma prova que eu não gosto, porque eu acho que o Enem, galera, ele se torna difícil, não porque a questão é difícil, e sim porque eles escrevem de uma maneira tão complicada, né? Eles fazem um caminho tão tortuoso assim para conseguir chegar na questão, na resposta, que isso dificulta, às vezes, a interpretação do que está escrito no texto, tá? A interpretação do que está escrito na alternativa. Eu não acho que é uma boa maneira de você medir enfim, né? Mas essas são as regras do jogo, né? A gente tem que seguir, claro, tá bom?
Mas pensando assim, galera, nos demais vestibulares para medicina, pensando nas paulistas de São Paulo, isso aqui é tipo o assunto quase certo, tá? Quase certo que vai aparecer. Inclusive, porque na terça-feira, galera, a gente vai começar, eu vou começar a fazer já, né? A revisãozinha de atualidades com vocês. A gente teve esse ano, falei, Felipe, beleza? A gente teve esse ano um ciclone bomba aqui no Brasil, que eu vou falar para vocês o que é, tá? Vou falar ainda. E então eu falei assim, meu Deus, um ciclone bomba, vai acabar o Brasil, não sei o que. Nada a ver, tá? Nada a ver. Um ciclone bomba não é normal de acontecer, mas também não é uma coisa tão anômala assim, tá? Em climatologia, a primeira coisa que a gente tem que entender é normal anormalidades, por mais paradoxal que possa parecer, né? É normal, galera, a gente ter, tipo, um furacão que não acontece desde os últimos 40 anos. Nossa, se formou um ciclone bomba que não acontecia desde os últimos 50 anos. Isso pode ser um reflexo do aquecimento global? Claro que pode, tá? Mas não tem como a gente afirmar isso, visto que, galera, 30 e 40 anos é nada dentro da escala de tempo humana. Tá? Perdão. Dentro da escala de tempo climática. Beleza? A gente perde um pouco a noção de datas, né? De tamanhos, assim. Quando eu falo para vocês, galera, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a gente pensa, 4,5 bilhões, 4,5 milhões. É difícil ter uma noção de proporção, assim, né? Eu tive um amigo professor de matemática que ele postou uma coisa esses dias que eu achei sensacional para vocês tentarem entender a diferença, né? Quando eu falo para vocês, por exemplo, 1 milhão de segundos, 1 milhão de segundos equivale mais ou menos a uns 12 dias. 12 dias e um pouquinho mais. Quando eu falo 1 bilhão de segundos, equivale a 32 anos. Olha a diferença, galera, de proporção de 1 milhão e 1 bilhão, tá? Agora, pensa isso em segundos. Imagina quando eu estou falando em anos, galera, tá? Então, assim, é uma coisa fora de proporção pra gente. Então, 50 anos, 60 anos, é nada dentro da escala de tempo climática, tá bom? Mas voltando, pessoal, se vocês se lembram direitinho, ó, eu tinha feito essa tabelinha com vocês, colocado a baixa pressão como uma região onde o ar está mais espaçado, geralmente regiões mais quentes, ar pouco denso. Como ele é pouco denso, ele tende a ser preenchido, é uma convergência de ventos, subida de ventos, né? Visto que é um vento muito leve, galera, o ar pouco denso tende sempre a subir, forma nuvens. Como esse vento ele está sempre subindo em sentido cíclico, a gente vai falar que isso é um ciclone, beleza? Então, ó, zona de baixa pressão e zona ciclonal é exatamente a mesma coisa, tá? Só que, às vezes, né, o vestibular, para deixar mais bonitinho, uma zona ciclonal se formou ali, formando chuvas. Beleza, uma zona de baixa pressão, mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Se eu fizer o oposto, né, a gente tinha a zona de alta pressão. Eu não vou colocar de novo, galera, porque eu já coloquei ela passada, tá? Uma zona de alta pressão, em geral, são regiões mais frias, o ar está mais denso. Como é um ar mais denso, mais concentrado, a tendência é sempre se espalhar. A gente tem que lembrar, galera, que a natureza, ela sempre tende ao equilíbrio. Então, se está muito cheio de um lado e pouco cheio do outro, a tendência é preencher esse espaço vazio, tá? Como é pesadão, desce o vento. Se o vento está sempre descendo, não tem formação de nuvens, consequentemente, é uma região mais seca, tá? Se eu desenhasse para vocês aqui uma zona de alta pressão, qual seria a tendência, galera, de ocorrer? O vento, ele sairia dessa alta pressão e iria para essa baixa pressão, tá? Sempre tende ao equilíbrio. E isso é uma coisa muito verificável, galera, isso é muito fácil de ver. Eu acho que eu já fiz isso com vocês, mas pelos bens didáticos, acho que vale a pena a gente reforçar. Quando, por exemplo, eu abro minha boca assim, ó, tá saindo vento da minha boca assim? Não, não tá. Por quê? Porque a pressão dentro da minha boca e a pressão atmosférica, elas são exatamente iguais. Então, não tem diferença de pressão, consequentemente, não forma vento. Mas se eu fizer isso, ó, aí a pressão dentro da minha boca tá maior que a pressão atmosférica. Ó. Se eu tiver um espacinho, se eu colocar um espacinho, já vai ter um equilíbrio das pressões, ó. Viu? O vento saiu da minha boca
e preencheu a atmosfera, porque a pressão dentro da minha boca estava maior e a pressão atmosférica estava menor. Quando eu abri o espacinho, atingiu o equilíbrio. Mesma coisa se eu fizer assim, ó. Se eu faço assim, eu só consigo fazer isso porque a boca está fechada. Porque se eu abrir um espacinho, já equilibra as pressões. Então, como a pressão da minha boca estava menor e a pressão atmosférica estava maior, consequentemente, o ar da atmosfera tendeu a preencher o vazio, o vácuo dentro da minha boca. Cara, isso a gente entende, vocês aí que manjam mais de biologia do que eu, é o próprio processo de respiração. Como que a gente consegue respirar? Comprimindo e alargando os pulmões. Quando a gente comprime os pulmões, quer dizer que a pressão dentro do nosso pulmão, né, porque o espaço está menorzinho, fica maior. Consequentemente, a gente expira o ar. Quando a gente quer inspirar o ar, a gente abre os nossos pulmões. Por quê? Aí a pressão do nosso pulmão ela fica baixa e a pressão atmosférica tende a fazer com que o ar penetre aqui no nosso organismo, tá bom? Então, respiração é assim... Obrigado, Letícia. Respiração é assim, enfim, tá? Inclusive, galera, eu já até recomendei para vocês que quando você, por exemplo, imagina que agora tá um baita calor, né? E tem a tendência a ficar ainda mais. Quando está no inverno, aquele baita friozão assim, ó. Aí você vai tomar um banho quente. Papá, beleza, tal. Geralmente, quando você abre a porta do box ou abre a porta do banheiro, o que vai acontecer? Zéu, vai vir aquele vento gelado em cima de você. Por quê? Porque quando você toma um banho e você, no inverno, né, abre só um pouquinho assim, aí cai só aquele pingo de magma em cima de você, assim. Quando você toma banho no inverno, galera, aquele baita calor, você vai esquentando aquela atmosfera, formando um centro de baixa pressão. Quando você abre a porta, aí aquele ar mais denso, mais concentrado, porque está mais frio, tende a preencher a baixa pressão atmosférica. Então vai vir um vento gelado em cima de você, tá bom? Natural isso, beleza? A gente verifica isso na praia também, né? A brisa terrestre, brisa marítima. Então sempre que tem essa diferença de temperatura, sempre não, vai, porque a geografia sempre é meio exagero, mas quase sempre, em mesma altitude, melhor, em mesma altitude, se tem diferença de temperatura, a tendência é que tenha a formação de vento também, tá? Eu não sei, galera, se vocês, por exemplo, já passaram por algumas estações de metrô, tipo São Joaquim. São Joaquim tem muito. Tem mais algumas também. Qual mais tem? Que tipo, é um vendaval, assim. Tipo, parece estar no meio de um tornado que está passando por ali, tá? Por que acontece isso? Porque o metrô, ele é mais quente, né? Paraíso também, né? O metrô, galera, ele é mais quente e a atmosfera, né? O restante ali da atmosfera está mais frio. Então, a tendência é um equilíbrio das pressões atmosféricas. Então, você vai subindo a escada, parece que está no meio de um tornado que está passando pelo metrô. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, ó. Cadê? Tem que usar isso aqui. Tá, professor. Entendi, tá, o que é um ciclone. Lembrando que uma alta pressão, como um ar descendente em sentido ciclonal, a gente pode falar, galera, de um anticiclone também, tá? Então, anticiclones são regiões secas, tal. Qual que é a diferença que a gente vai ter, então, de um ciclone para um tufão, que nem a questão que nem a questão, né, que a gente estava fazendo, para um tornado, para um furacão? Qual que é a diferença desses fenômenos? Um ciclone, que nem eu falei para vocês, é qualquer região de baixa pressão atmosférica. Então, ó, um ciclone é qualquer zona de baixa pressão atmosférica. Então, qualquer movimento cíclico em sentido ascensional, a gente vai chamar de ciclone. É diferente de um furacão. Furacão, galera, a gente não pode esquecer que ele é um ciclone de alta
intensidade de alta intensidade formado no oceano. Um ciclone de alta intensidade formado no oceano. O lugar mais típico, que mais acontece a formação de furacão no mundo, galera, que a gente mais conhece, é a região do Golfo do México, né? Se eu mostrar para vocês aqui no mapinha, primeiro eu faço um mapinha, depois eu desenho ali meu mapinha esquemático, tá? Essa região aqui, ó, Golfo do México, fica entre o México e Estados Unidos. Na verdade, o furacão, ele tende a se formar, galera, pelo mar aqui do Caribe, aí ele passa por essas ilhas, Cuba, República Dominicana, Haiti, depois faz a voltinha no Golfo do México. Aqui ele se aquece muito, então ele se intensifica muito, já vou mostrar para vocês o porquê. E depois passa aqui, ó, pela Califórnia, pelo sul dos Estados Unidos, com bastante intensidade. Então, essa região dos Estados Unidos é a região que é mais favorável à passagem de furacões, tá? Já vamos entender como que acontece isso aqui. Ó. Fazer um desenho. Esse aqui é o México. Esquemático. E esse aqui é os Estados Unidos. Aqui é a área de fronteira. México, tudo tal. Galera, o que acontece? Ó? O trópico de Câncer, ele está passando mais ou menos por aqui assim, ó. Então, 23 graus norte, tá? Para ter esse ciclone de alta intensidade formado no oceano, a gente não pode esquecer, galera, que ciclone é uma zona de baixa pressão. Então, geralmente, isso aqui é formado por um superaquecimento do oceano. Superaquecimento do oceano. Para formar esse ciclone de alta intensidade. Tá bom? Então, vamos pegar o período de verão deles. Só, galera, não é qualquer verão, não é o comecinho do verão. É geralmente da metade para frente do verão. Lembrando que o verão no hemisfério norte, ele começa, galera, no dia 21 de junho e ele vai terminar no dia 23 de setembro, tá? Geralmente. As datas podem variar um pouquinho. Pode ser dia 20, termina dia 22, mas geralmente ele vai do dia 21 de junho e termina dia 23 de setembro. Então, geralmente, a temporada de furacões é em julho, agosto, setembro. Mais para agosto e setembro, tá? A temporada de furacões. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Período de agosto. E setembro. Que geralmente é o período que tem mais a presença aqui dos furacões. Tá, solzinho. Esquentando aqui essa regiãozinha chamada de Mar do Golfo. Tá? Aqui, ó. Mar do Golfo. Eu vou desenhar isso aqui, galera, esse Mar do Golfo, numa outra perspectiva para vocês, tá? Mar do Golfo. Aqui. Solzinho. Todo pimpão, todo bonitinho. Aí ele vai lá e começa a jogar os raios solares. Isso vai fazer com que esse Mar do Golfo, que é um mar extremamente profundo, comece a aquecer. Então, a temperatura desse oceano vai ficar grande. Dá para entender por que geralmente não acontece no começo do verão? Só por que não acontece no começo do verão, furacão? Porque a água tem um calor específico de 1. Então, ela demora um pouquinho para esquentar. Mas quando ela esquenta em compensação, até ela conseguir se resfriar, demora também. Ainda mais se a massa, lembra, né, galera, que o ΔQ, né, ele tem a ver com a massa também do material. Ainda mais se o oceano é tão profundo, assim, tem muita massa de água envolvida, que é o caso do Mar do Golfo. Então ele demora para esquentar, mas ele vai ali, acumulando calor, acumulando calor, acumulando calor. Chega em determinado momento
esse mar do Golfo, ele tá uma piscina de água quente. Essa piscina de água quente começa a liberar calor para a atmosfera, libera calor para a atmosfera, formando em cima do mar do Golfo um centro de baixa pressão atmosférica. Opa! Centro de baixa pressão, galera. Há uma tendência de convergência ou divergência de ventos? Convergência de ventos. Então, a gente vai ter, bem em cima do mar do Golfo, uma área de convergência de ventos. Só que é um ar pouco denso também, não é? Sim. Esse ar pouco denso tem a tendência de subir. E ele está sujeito à ação da força Coriolis. Ele sobe em sentido cíclico. Temos aqui a formação do nosso furacão, galera. Deu para entender a questão? Então, ó, Cadê? Já respondo, eu prometo, tá? Você tem ali, ó, a piscina de águas quentes, que é o oceano. Aí, aquele oceano quente, ele vai aquecendo, 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 e vai aquecendo a atmosfera que está em cima dele. A atmosfera que estava concentrada dessa maneira começa a se dilatar, natural, né? Quando você aquece o material, formando um centro de baixa pressão atmosférica. Essa baixa pressão atmosférica começa a ser uma zona de convergência de ventos. Esses ventos vão convergindo sempre em sentido cíclico. Como uma zona de baixa pressão, esse ar sempre tem a tendência de subir. Então, a convergência de ventos em sentido cíclico, onde o ar está sempre subindo. Isso é um furacão, tá? A dinâmica é tão interessante que esse ponto, galera, onde está convergindo os ventos, a gente chama de olho do furacão. O olho do furacão, o ar, ele nem chega a penetrar no olho do furacão. Ele não chega a penetrar no olho do furacão. Então, o meio do furacão, ele é uma região que não tem vento. Por quê? Porque antes do vento chegar, ele já subiu. Então, obviamente, não dá para fazer isso, tá? Mas hipoteticamente falando, se você ficasse no meio de um furacão, acompanhando ele exatamente assim, ó, dentro do olho, tá? Tipo, para onde ele vai, você vai também, assim, você não sentiria os efeitos do furacão, tá? Você conseguiria ver um fenômeno bonitinho, né, com o furacão, de dentro ali do furacão, sem acontecer nada com você. Professor, vou tentar. Não tente, tá? Não tente, não é uma boa ideia. Fala aí, David, pode falar. Professor, acho que eu preciso tirar outra dúvida para conseguir formular a minha. Não tem problema. O clima de monções, ele com período de chuvas, né, no verão, né? Isso. Tá, mas, tipo, por exemplo, quando a gente estudou o clima monsônico na Índia, na China e tal, os ventos iam do mar em direção ao continente, mas, tipo, por ser verão, não tem um aquecimento das águas, assim, então não era para, tipo, formar uma zona de baixa pressão, e por que que não se fala muito de furacões, sei lá, nessa época? Então, ó, primeiro ponto, David. Até concordo com você que a água tenderia a aquecer, só que o continente ele aquece mais rápido. E lembra, é tudo perspectiva, David. Por exemplo, ó, fala, hoje está calor? Professor, para mim tá. Beleza, compara com a temperatura, sei lá, no Rio de Janeiro. Verdade, está mais frio. Compara com a temperatura na Alasca. Tá mais quente. Pressão atmosférica é a mesma coisa, David. Isso aqui é uma zona de alta ou baixa pressão? Depende, está comparando com o quê? Porque se eu tiver uma zona de baixa pressão aqui do lado, essa aqui vai ser uma alta. Então o vento tende a vir para cá. Se eu estiver comparando com uma zona de alta pressão, essa aqui vai ser baixa. Então tende a receber vento daqui. Então pressão atmosférica é sempre uma análise relativa. Concordo com você que as monções, no período de verão, o oceano se aquece. Só que pelo calor específico do material, o continente se aquece muito mais rápido. Então, há uma tendência do oceano, mesmo quente, estar mais frio que o continente. Então, ele manda um monte de chuva para a região continental no verão, tá? Qual era a outra pergunta, David? Esqueci. Eu não sei se é verdade, mas é que, tipo, sei lá, pelo menos eu não vejo muito, tipo, noticiários falando de furacões nessas regiões, assim. Verdade, né? Verdade. David, não tem tanto quanto existe no Mar do Golfo. Porque o Mar do Golfo, ele é um mar profundo, é realmente uma piscina de água quente no período de verão. Então, tem sim furacão bastante. Na China, no Japão, tá? Na Índia um pouco menos.
Porque depende muito da condição do mar, David, tá? Do mar ser mais raso ou mais profundo. Geralmente, mar mais profundo que dá origem a furacão. Só que furacão na Ásia, a gente não chama de furacão. A gente chama de tufão. Então, tem bastante tufão na Ásia. Tá? Furacão não, mas tufão tem. Mas o fenômeno é o mesmo. É o mesmo. Vou até colocar na lousa depois. Fala Beleza, aí, Felipe. valeu, professor. Obrigadão. Imagina, David. Oi, professor. Essa região aí, tipo, dos 23 Norte, geralmente ela é alta pressão, né? Sim. E o furacão só acontece se, tipo, uma alta pressão passar a ser essa região de baixa pressão, ou se, tipo, pode acontecer já direto numa área de baixa pressão? Não. Assim, o fenômeno furacão mesmo, né, Felipe? O fenômeno furacão, para ele se formar, tem que ser uma zona de baixa pressão, tá? Só que lembra que os ventos, eles vão ser tão mais intensos quanto maior for a diferença de pressão. Então, tem que entender o raciocínio. Ó. Se acontece uma super zona de baixa pressão na Amazônia, a Amazônia, Felipe, já é uma baixa pressão já. Então, por mais que você tenha uma outra zona de baixa pressão super se formando, a diferença de pressão não vai ser tão intensa assim para que tenha a formação de um furacão, um tornado, essas coisas, tá? Agora, quando a gente tem a formação de uma super zona de baixa pressão da região do 23, que é uma zona de alta pressão, olha o gradiente de pressão atmosférica. Aí sim, um vento fortíssimo vai acontecer. É por isso que, geralmente, os furacões, eles acontecem nas regiões tropicais. Eles acontecem entre o 23, 30 graus, tal. Por quê? Porque essa região, naturalmente, já é uma região de alta pressão. Então, se você forma uma super zona de baixa pressão atmosférica, o gradiente, a diferença de pressão é muito grande. Então, os ventos, eles se dão de maneira muito intensa. Formar uma super zona de baixa pressão na Amazônia, a pressão lá já é baixa mesmo, tá bom? Por isso que, geralmente, vai acontecer nas regiões mais próximas dos trópicos. Tá bom? Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Galera, mais alguma... Porque eu sei que é meio chatinho, tá, essa parte. Mais alguma dúvida aqui? Por isso que a gente sempre fala, né? Cuidado, porque o que o vestibular ele pode cobrar de vocês, galera? Tentar associar, ver se vocês conseguem associar, por exemplo, o aquecimento global ao aumento da intensidade no número de furacões, tufões, tornados e por aí vai. Galera, para você formar um ciclone, aliás, um ciclone, né? Ou um furacão, etc., tem que ser uma zona de baixa pressão por um superaquecimento. Só vai ter superaquecimento se você tiver um aquecimento, né? Então, o aquecimento global, ele tende a aumentar o número de furacões, tufões, tornados e esses outros fenômenos meteorológicos. Tá bom? Galera, tira um print aí, ó. Porque eu vou escrever mais coisa do lado e eu vou ter que apagar o meu desenho esquemático aqui. Tá bom? Aliás, só para vocês entenderem, rapidão, ó. Calma aí, tira o print antes, vai. Vou continuar, hein? Ó. Aqui está. Calma aí. Aqui está a região que a gente está analisando, pessoal. Aqui está a região que a gente está analisando, ó. Vou colocar mais retinho aqui. Né? México, Mar do Golfo e aqui o Mar do Caribe. O Mar do Caribe, no período de verão, ele já é relativamente quente, tá? Já é quente. Então, geralmente, quando você vai tendo aqui, ó, passando pelo Mar do Caribe, a gente fala que vai passando um ciclone tropical. Essas classificações, elas têm a ver com a velocidade do vento. E a velocidade do vento, obviamente, galera, tem a ver com a diferença de pressão, tá? Com o aquecimento do oceano. Então, você vai vendo aqui, ó, uma tempestade tropical passando pelas Bahamas, etc. Geralmente, quando vai chegando próximo aqui do Mar do Golfo, é uma região onde a gente vai percebendo um aquecimento anormal das águas. Vai ficando muito mais quente. Então, a tempestade tropical, ela vai vindo aqui, aí ela vai evoluindo. Quando passa por Cuba, Jamaica, Haiti, etc., geralmente, essas ilhas, elas sofrem muito, galera, com furacão.
Professor, eu nunca ouço falar, exatamente, né? Porque a mídia está pouco se ferrando por o que acontece nesses países que são mais pobres, tá? Mas acontece muito fenômeno aqui. Acontece muito furacão, etc. Então, vai passando, aquece. Geralmente acontece um furacão, não de tão grande magnitude, porque o oceano ainda não está tão quente assim. Quando chega no Mar do Golfo, aí o bicho aquece. Aqui é quente. Aqui é uma piscina borbulhando quase, tá? Aí aqui a pressão atmosférica fica muito menor. Aí essa tempestade tropical, esse furacão, evolui de escala. Aí vai para escala 2, escala 3, escala 4, até escala 5, tá? Pode vir um furacão. E aí chega no continente. Galera, concorda comigo? Quando chega no continente, ele sai de uma piscina de água quente para um continente que pode estar quente, mas não vai fornecer tanto calor para esse sistema de baixa pressão quanto o Mar do Golfo. Qual que é a tendência do furacão? Zero. Baixar, tá? Ah, professor, então entendi. Então o problema do furacão mesmo é no oceano, não é? Sim. Então por que as pessoas se preocupam, já que chegando no continente ele vai sumir? Porque, galera, vai sumir, mas primeiro, um furacão de escala 5 no oceano é preocupante, claro. Um furacão de escala 1 ou escala 2 no continente é mais preocupante do que uma escala 5 no oceano. Isso aqui não está afetando ninguém. Isso aqui tá. Beleza? Então, com certeza, o furacão vai se enfraquecer quando chegar no continente, porque ele vai deixar de ser alimentado. Agora, até esse sistema desaparecer, isso pode demorar um pouco. E esse demorar um pouco é um furacão que, mesmo para escala de um furacão fraco, para a gente, o impacto é gigantesco. As perdas são gigantescas. Então, o furacão vem, atua nessa regiãozinha e tende a desaparecer quando chega mais ou menos por essa região aqui, tá? Pela região de Atlanta. Dificilmente um furacão chega até Atlanta, por exemplo. Tá bom? Mas não teve um furacão que chegou até Nova York? Teve. Em 2005, né? O chamado furacão Katrina. O furacão Katrina, que foi o mais intenso, tá? Já registrado aí. Ele passou aqui. Bahamas, do tal, fez a voltinha e passou, foi até Nova York. Caramba, professor, destruiu. Tudo isso aqui, ó, por onde passou, foi de rastro de destruição, tá? Então, como que a gente pode parar um furacão? O Trump, ele deu uma ideia, galera. Ele falou que seria legal jogar uma bomba atômica no furacão, tá? Não boa essa ideia, não boa a ideia do querido Alaranjado, tá? O Alaranjado não pensou bem nessa proposta que ele fez. Tacar uma bomba atômica não resolveria. Não, você está zoando, né? Juro. Pesquisem vocês. Qual que é a solução que o Trump deu para a agência de inteligência americana? Jogar uma bomba atômica no furacão. Não é uma boa ideia, tá? Você não vai destruir o furacão e com aquele monte de vento é bem possível que a radiação se espalhe pelo território americano. Não é uma atitude muito inteligente. Mas, como que se para um furacão? Tem dois jeitos, galera. E os dois jeitos são jeitos naturais. Não tem um jeito humano, antrópico, de você parar um furacão, tá? Quando ele entra no continente, porque quando ele entra no continente, ele deixa de ser alimentado. Para existir essa zona de baixa pressão, essa convergência de ventos, tem que ter uma piscina de água quente embaixo, tem que ter uma boca de fogão embaixo, que vai aquecendo essa atmosfera, ou se ele entra no mar gelado. Por que não acontece furacão na Europa, galera? Porque o oceano europeu, ele nunca vai ser tão quente a ponto de formar um sistema de baixa pressão que forma um furacão, tá? Professor, pode ter furacão no Brasil? Não só pode, como já teve, galera, furacão no Brasil. O furacão Catarina. Professor, calma aí, a gente copiou os norte-americanos? Um pouco, tá? Nos Estados Unidos, o furacão Katrina aconteceu em 2005, perdão, e o furacão Catarina aconteceu aqui no Brasil em 2007, lá em Santa Catarina. Então, pode acontecer, tá, o furacão aqui no Brasil. Só que como o nosso oceano é mais rasinho, nosso litoral é mais rasinho, não vai ter tanta energia, tanto calor a ser oferecido para aquelas águas, para aquela atmosfera. Então, o furacão ele tende a ser mais fraquinho. E realmente foi, tá? Claro que na área litorânea causou alguns estragos e tal. Mas, para a gente, galera, porque pensa, quando forma um furacão, qual que vai ser a consequência? Além do vento, muita
chuva, galera. Antes de tudo, um furacão é um sistema de baixa pressão atmosférica. Sistema de baixa pressão atmosférica forma chuva, galera. Forma nuvens, tá? Então, você passa assim, né? Quando a galera lá da Flórida, por exemplo, já sabe que vai vir um furacão. O que acontece antes? Vem um vento forte, claro, e despenca aquele pé d'água, assim, ó, tal. Aí passa o furacão. Aí depois do furacão fica uns 5 dias consecutivos chovendo lá, despencando um pé d'água. Por quê? É um sistema de baixa pressão atmosférica. Imagina, galera, o tanto de ar que está indo para as camadas superiores da atmosfera. E um monte de ar úmido, um monte de umidade que está se transformando em nuvem e, consequentemente, vai chover. Tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta do David, calma aí. Então, na verdade, David, o senhor tem muita influência das correntes marítimas? Tem sim, tá? Você nunca vai ver, por exemplo, um furacão se formando numa região onde passa uma corrente marítima fria. Não existe isso. Só por onde passa uma corrente marítima quente, tá? Sim, David, tem sim. Tá bom? Beleza? Então, vou apagar meu desenho esquemático aqui. Furacão. É diferente, galera, de tufão. Tufão é um furacão na Ásia, que é diferente de um tornado. Tornado, que é um ciclone de alta intensidade formado no continente. O tornado, galera, tem bastante no Brasil, tá? Inclusive no Oeste Paulista. Eu não sei se você... Provavelmente alguém aqui deve conhecer. Espero que alguém conheça, né? Para não acabar com o exemplo da minha aula, claro. Se você não conhecer, finge que você conhece, tá? Brincando, não finge não. Mas que alguém que tenha, por exemplo, uma casa no interior, que foi atingido por um vendaval, tá? E saiu o teto, saiu não sei o que lá, destruiu horta, destruiu o jardim que ele tinha, etc. Tal, por conta da ação dos ventos. Esse vendaval que a gente fala, depende da velocidade dos ventos, ele nada mais é do que um tornado, tá bom? Um tornado. Então, às vezes o continente ele fica tão aquecido, mas tão aquecido, que ele mesmo tem a capacidade de formar esse sistema, de formar essa zona de convergência de ventos. De verdade, a proporção, sei lá, estou falando números aqui, tá, sem nenhum grau de verdade, mas se um furacão, a intensidade é 100, um tornado, a intensidade é 5. Tá, um tornado ele é muito menorzinho, ele é muito menos intenso que um furacão. O furacão, pô, negócio bitoludo ali, tá? O tornado não, o tornado é pequenininho. Só que o tornado tem um problema. Ele nasce já no continente. Ou seja, ele nasce numa região onde os impactos eles já vão ser maiores, tá bom? Então, é um continente superaquecido que forma esse sistema, tá? Letícia, não, imagina, ó, a Letícia perguntou, professor, o furacão pode ter alguma relação com o El Niño devido ao aquecimento das águas? Pode sim, Letícia. Inclusive, o furacão, ele tende a se tornar menos, por incrível que pareça, tá? Menos instável, menos presente no ano de El Niño. Quando tem laninha, tende a ter mais furacão, mais tufão, tá? Por quê? Porque quando você tem laninha, a laninha é um fortalecimento dos ventos alísios e ela vai empurrar mais as águas quentes para a costa do Oceano Índico, né? Então vai ter mais água quente, porque o alísio está mais forte. Para a China, para a Indonésia, para a Índia, etc. Aliás, vocês sabiam, né, galera, que esse ano é ano de laninha. Sabia disso? A gente vai ter laninha esse ano. As temperaturas oceânicas, elas já estão mais baixas do que o normal
na costa do Pacífico. Tá? Na costa do Pacífico. O que é um indício, né, de laninha. Tá bom? Pode falar aí, Letícia. Professor, então, de certa forma, o pensamento é contrário. O furacão ele é favorecido mais pelo Laninha do que do El Niño. Na verdade, não o furacão, o tufão, Letícia. O tufão, né, que é o da Ásia, sim. Ah, tá, Sim. entendi. Tá bom? Obrigada. Imagina. Fala aí, David, pode falar. Professor, uma coisa que, tipo, eu acho que o Júlio já explicou, só que eu acho que eu não entendi ainda muito bem, é por que que, tipo, desertos são áreas de alta pressão? Porque, tipo, é muito quente, então, sei lá, na minha cabeça era para ser uma zona de baixa pressão. Faz sentido. Ó, eu vou fazer, galera, um resuminho aqui da circulação geral da atmosfera. Aí acho que vai ficar um pouco mais nítido para você entender, tá, David? Posso apagar aqui o quadro? Pode? Mas já adiantando, David, ó, antes da nossa revisão, o que define a pressão atmosférica não é a temperatura. Não é. O que define a pressão atmosférica é a quantidade de ar que tem naquele espaço. É que geralmente, quando a gente tem uma região quente, o ar está mais dilatado. Então tende a ser uma região de baixa pressão. E geralmente, quando a gente tem uma região fria, o ar está mais concentrado. Então tende a ser uma região de alta pressão atmosférica. Mas nem sempre isso é verdade, David. Entendeu? Vou fazer aqui. Zero graus. 30 graus. 60 graus. 90. 30. 60. 90. Sul. Norte. Esquemático, galera, tá? Então, parece um ovo. 0 graus. 30. 60. 90. 60. Norte. Beleza. Vamos lá, gente, ó. Pelo que a gente aprendeu até agora, tá? Pelo que a gente viu até agora. O 0 graus é a região mais quente do globo. Natural, né? Porque é a região equatorial. Então a gente vai falar que pelas altas temperaturas, isso aqui tende a ser uma zona de baixa pressão atmosférica. Aqui, ó. Baixa pressão atmosférica. Baixa pressão. As regiões polares são as regiões mais frias. Então tende a ser uma zona de alta pressão. Beleza. Tá? Lembrando, pessoal, que zonas de baixa pressão atmosférica, o ar é sempre muito leve. Então, na região equatorial, o ar está sempre subindo. E quando eu falo que esse ar está subindo, esse ar que está subindo, em geral, é um ar úmido. Um monte de floresta, oceano, tudo tal. Imagina comigo, ó. Ar aquecido. Zero, tal, beleza, começa a subir. Quando ele vai subindo, está subindo molécula de água, oxigênio, nitrogênio, enfim, tudo que tem nesse ar. A molécula de água, quando ela sobe, ela percebe temperaturas melhores, ela se condensa, ela transforma em nuvem e chove, galera. Ou seja, na região equatorial, é uma região que tem muita formação de nuvem e, consequentemente, muitas
chuvas. Beleza. Quando o ar ele passa para aqui, ó, ele vai ter a tendência de cair. E ele cai nessa região do 30 graus. Só que esse ar dessa cor que está caindo aqui, ó, já vai ser um ar seco. Esse ar seco... Por que ar seco, professor? Porque ele já perdeu toda a umidade na região equatorial. Já choveu, tudo de umidade que tinha nesse ar já caiu na região do 30 graus. Esse ar seco que está vindo para a região subtropical, para a região do 30, a gente dá um nome para ele. Vocês lembram como que chama esse vento aqui? A gente chama ele de famosíssimo. Sou famoso para você. Contra-alísio. É o contra-alísio que está acontecendo nessa região, tá? É um ar extremamente seco. E aí, David, aqui está a sua resposta, ó. Professor, o deserto não é quente? É quente. Na verdade, o deserto não é que é quente. Ele tem uma amplitude térmica muito grande. Então, de dia ou no verão, ele é extremamente quente, mas no inverno e de noite, ele é extremamente frio. Tá? A gente tem variações térmicas no deserto, que às vezes beiram 50, 60 graus. Então, de dia está 40, à noite está menos 10, menos 15. Então, é bem intensa assim, a variação de temperatura. Mas beleza, né? A média ali e tal, quente. Por que ele tende a ser, então, alta pressão? O que define pressão atmosférica, definiçãozinha de pressão, a quantidade de colisões que tem entre as moléculas de ar. Isso é a definição de pressão. Se você tem mais ar naquele espaço, as moléculas estão se chocando mais, alta pressão. Se você tem menos ar naquele espaço, as moléculas estão se chocando menos, baixa pressão atmosférica. Aqui, David, por mais que seja uma região quente, e é mesmo, olha o tanto de ar que está chegando. Olha os contralísios chegando no 30 graus. Concorda que isso aqui vai ser uma região que está recebendo muitos ventos? Os contralísios, eles estão aumentando a quantidade de moléculas de ar que existe no 30 graus. Percebe o motivo, então? Ó? Então, de novo, ó. Região equatorial. O ar subiu, tá? Aqueceu, tá? Beleza? Choveu. Quando chove, o restante do ar continua subindo e cai na região do 30. Então, essa região do 30 graus, essas regiões tropicais, elas começam a ser regiões que estão recebendo os ventos secos, está recebendo os contralísios. Então, a quantidade de ar que tem nesse espaço é muito grande, apesar de ser uma região quente. Pela quantidade de ar ser muito grande por estar recebendo os contralísios, a gente vai falar que isso aqui é uma região de alta pressão atmosférica. Alta pressão atmosférica. Claro, pessoal, de novo. Pressão atmosférica é uma coisa relativa. Se eu for comparar essa alta pressão do 30, com a alta pressão do 90, o que é alta pressão? Nossa, que alta pressão mesmo? É o 90 graus. Pô, 90 graus, sim, é alta pressão. Muito frio, né? O ar é extremamente denso. Aqui é uma alta pressãozinha, vai? Não deveria ser alta pressão, mas é uma região de alta pressão por ser uma zona de subsidência dos contralísios. Tá bom? Então, aqui alta pressão, alta pressão. Opa! Gerei diferença de pressão. Se você gera diferença de pressão, a tendência natural é o equilíbrio das pressões atmosféricas. Nesse caso, galera, o que vai acontecer? O vento vai sair do 30, que é uma zona de alta pressão, vai sair do 30, que é uma zona de alta pressão, e vai preencher esse vácuo, essa baixa pressão que existe no 0 graus. Que é o que a gente vai chamar de vento alísio. Famosíssimo vento alísio, tá? Então, o que é o vento alísio, professor? O vento alísio nada mais é do que o vento que se forma do 30 graus em direção ao zero pela diferença de pressão. O 30 graus, as regiões subtropicais, elas tendem a ser zonas de alta pressão atmosférica, enquanto o 0 graus, região equatorial, tende a ser uma zona de baixa pressão atmosférica. O vento alísio, galera, ele tem uma propriedade que leva umidade para o 0 graus.
O vento alísio, ele vai passando em cima de um monte de oceano. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no mapinha. A linha do Equador é essa aqui, ó. Tá passando por aqui, tá? Os trópicos, mais ou menos por aqui, assim, ó. O vento alísio é o vento que sopra da linha do Equador, da linha dos trópicos em direção à linha do Equador. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Olha, galera, como ele vai passando por cima de um monte de oceano, por cima de um monte de água, rios, corpos. Então, por onde esse vento alísio vai passando, ele vai carregando umidade. Ele vai carregando umidade e vai levando umidade para a região equatorial. Aqui saiu minha mão já, né? Aqui, galera, ele vai carregando umidade para a região equatorial, tá? E aí a região equatorial, por ser uma zona de baixa pressão, o que acontece? O vento converge, chega na linha do Equador, começa a subir. Quando ele sobe, chove na linha do Equador, aí ele volta como contralísio. Vento alísio, levou umidade. Sobe, chove na linha do Equador, volta como contralísio. Pá, pá, isso é um ciclo que vai acontecendo sempre. Tá? Esse ciclo, essa célula, a gente chama de célula de Hadley. Célula de Hadley, tá? Você precisa ficar decorando esses nomes? Assim, dificilmente um vestibular ele vai cobrar de vocês como chama esse ciclo, tá? Mas é importante que vocês já tenham ouvido falar, pelo menos. Tipo, se ele fala célula de Hadley, vocês já sabem o que é, tá? É a célula, é o movimento, é o círculo que acontece dos ventos que saem dos trópicos e vão em direção à região equatorial. Certo? Professor, então, tipo, o contralísio, ele não representa, tipo, uma convergência de ventos no 30 graus, né? Porque se fosse assim, seria, tipo, baixa pressão, sabe? Entendo. David, se a gente quiser ser mais preciso na minha definição, eu falaria para vocês, então, que a baixa pressão é uma zona de convergência de ventos em superfície. Ou seja, se eu tiver as duas regiões na altitude zero, se aqui for baixa pressão, é uma zona de convergência de ventos. Mas a alta pressão, David, lembra com o ar pesadão? Então ele também tende a ser uma zona de convergência de ventos, só que em altitude, né? Então alta pressão, só que, David, ó, o vestibular, quando ele fala convergência de ventos, ele não vai falar convergência de ventos em superfície. Ele vai falar, olha, é uma zona de convergência de ventos. E você tem que associar com uma zona de baixa pressão. Você vai falar, não, mas a alta pressão também converge, só que converge aqui de cima. Não cai nessa, David, tá? Assimila, assim, baixa pressão, convergência, alta pressão, divergência de ventos. Porque se for a baixa pressão também seria uma divergência. Porque a baixa pressão também está divergindo, só que para cima. Porque tá subindo, né? Porque o ar é mais leve, tá bom? Mas eu concordo com você, tá? Em grau, assim, de veracidade, realmente, para a gente ser mais preciso, deveria sempre ter um complemento em superfície. Então, zona de baixa pressão converge ventos em superfície, alta pressão diverge ventos em superfície. Beleza? Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Imagina. Então, aqui, ó, vento alísio, galera, leva umidade para 0 graus. Ok. E aqui também vai ser uma mini regiãozinha de baixa pressão atmosférica. E olha que interessante, galera. Os 60 graus, por que ele é uma região de baixa pressão? Porque pressão, de novo, é uma coisa relativa. Eu sei, galera, de verdade, ó, sei lá, 95% dos alunos levam essa dúvida para a prova, com aquela inconformidade no coração. O professor me ensinou que alta pressão é frio e baixa pressão é quente. Mas aqui é mais frio do que aqui. Então, como que aqui é baixa pressão e aqui é alta pressão? Cara, lembre-se, aqui é alta pressão porque está caindo o contralísio, né? O contralísio está vindo nessa região, e aqui é baixa pressão porque é uma questão relativa. Essa pressão atmosférica, se eu comparar com 30 graus, é menor. Porque o 30 graus está subsidindo aqui o contralísio. Se eu comparar com 90, é menor também essa pressão. Opa! Então, tem uma pressão que está entre duas zonas de alta pressão atmosférica, aqui é baixa. Então, aqui, se a gente for pegar, galera, eu tenho que falar de um jeito coloquial, para ver, eu acho muito difícil a matéria mesmo, tá? Acho complicadinha mesmo. Eu amo, né? Adoro. Mas acho muito difícil. Pense o seguinte,
Aonde que é baixa pressão mesmo? Baixa pressão raiz. 0 graus. Aonde que é alta pressão mesmo? 90 graus. Aqui é uma alta pressãozinha, porque o vento contraliso está caindo aqui. E aqui é uma baixa pressãozinha, porque está entre duas zonas de alta pressão atmosférica. Beleza? Tanto que se você for pegar, galera, no 60 graus, é uma região relativamente chuvosa. Poxa, existem, dos 60 graus, se a gente for pegar os biomas que existem nos 60 graus, é onde estão as florestas. Ou as florestas temperadas frias, ou as florestas de coníferas. Para ter floresta, tem que ter chuva, galera. Então são regiões, não vai ser tão chuvoso como a linha do Equador, claro, tá? Mas são regiões que são relativamente chuvosas, tá bom? Olha aqui, ó. Linha do Equador, região de baixa pressão. Chove demais aqui na baixa pressão. Tanto que a gente vai ter, galera, aqui no Brasil, floresta amazônica. Aqui na África, floresta do Congo. Tá pegando a Indonésia? Na Indonésia, floresta da Indonésia. Isso aqui, ó, tudo uma região florestada. As chamadas rainforests, ou seja, as florestas de chuva. Por quê? Porque é uma zona de baixa pressão atmosférica. Na região tropical, é uma região de alta pressão. Região de alta pressão, galera. Há uma tendência de formação de desertos. No Chile, deserto do Atacama. Na África, deserto do Kalahari. Na Austrália, 35 milhões de desertos. Deserto de Gibson, deserto de Vitória, deserto de Outback, enfim, tá? Tem uma série de desertos aqui na Austrália. Se a gente for pegar no hemisfério norte, a mesma coisa. Aqui, galera, México, desertão, tá? Deserto do México, deserto do Arizona. Na África, deserto do Saara. O Oriente Médio é um deserto, né? A Arábia Saudita, Israel, etc. Tudo um desertão aqui, tá? Na Índia, a gente tem o deserto de Thar, nessa regiãozinha. E na China, passando um pouquinho, né? Porque a China é um pouco mais ao norte aqui, ó. A gente vai ter o deserto de Gobi. Mas percebam que toda essa região do 23 ao 30 tende a ser uma região que favorece a formação de desertos. Favorece a formação de desertos. Estamos entendidos, pessoal? Professor, a derradeira agora. Os ventos alísios do 30 graus é menos intenso, então, no sentido dos 60? Ou não tem a ver intensidade? O que sai do 30 para o 60, né? Você está falando? É vento alísio também, né? Não, não é ventalício. Não? Tá? Tá, Não. Beleza. Mas esses ventos, a gente nem dá um nome para eles, tá? Não é ventalício, mas a gente fala ventos de sudeste. Aliás, isso é uma coisa importante, tá, David? Porque isso pode aparecer no vestibular. Ó. Se eu pego, por exemplo, um vento A e um vento B. Aí fala, olha, a região B é uma zona de alta pressão atmosférica. A região A é uma região de baixa pressão atmosférica. Aí a tendência é que o vento faça aqui, né? Ó. Zé1. Qual que é a direção desse vento? É um vento que está indo para o noroeste. Não é assim que a gente fala em geografia. A gente fala que isso aqui é um vento de sudeste. Professor, como assim um vento de sudeste? Não é um vento que está vindo, ó. Se eu pegar uma referência aqui, norte, oeste, leste, sul, tal. É um vento que está vindo do sudeste e indo em direção ao noroeste. A gente fala que isso aqui é a origem, o vento de sudeste, tá? Então sempre grava isso. David, com toda certeza, é muito menos intenso. O mais intenso é o vento alísio, com toda certeza, tá? Com toda certeza. Beleza? Beleza, obrigadão, professor. Imagina. Tem mais alguma dúvida, galera, relacionada a isso? Só não tenho dúvida, porque eu acho muito chato de eu dormir um pouco. Acorda aí, galera, acorda. Sem dúvidas, mesmo?
Então, assim, se o vestibular, por exemplo, era associar para vocês, perguntar para vocês o processo de formação de um deserto, posso ficar tranquilo, porque vocês já sabem explicar já, né? A zona de alta pressão, tal, né? Olha lá, hein, pessoal. Tira um print aí, por favor. Perdão, galera, esqueci. Deixa eu só completar aqui para ficar bonitinho. Alta pressão, alta pressão, alta pressão, alta pressão, baixa pressão, baixa pressão, zéu, 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 tá? Lembra, pessoal, que o vento ele sempre faz essa curvinha por conta do efeito Coriolis. A Terra está girando de oeste para leste e por isso a gente vai ter um leve desvio na parcela dos ventos e das correntes marítimas. Tá bom? O pessoal tira um print aí. Beleza. Só para eu, galera, ficar feliz. Nesse sábado, assim, pela manhã, para ficar feliz. Para formar um deserto, galera, a gente tem que ter uma zona de alta pressão atmosférica. Isso aqui é condição mínima. Não existe deserto que não seja zona de alta pressão. Não existe deserto que não seja zona de alta pressão. Por quê, professor? Porque uma zona de alta pressão, lembra, é sempre uma região que o vento está descendo e, consequentemente, não há formação de nuvens. Se não tem nuvens, tende a ser um deserto. Mas não é uma condição unicamente necessária. É condição mínima, mas não unicamente necessária. Tem que ser uma zona de alta pressão somado ou uma região de sotavento ou a passagem de uma corrente marítima fria ou uma região de altíssima continentalidade. Tá? Então, ó, uma zona de alta pressão que se associa a algum desses três fatores forma deserto. Tá? Então, por exemplo, ó, uma zona de alta pressão, galera, sotavento. Vocês se lembram o que é sotavento? Professor, eu sempre confundo. É aquele vento depois de uma montanha ou algum planalto, ou é antes? Eu sempre confundo com... Perfeito, David, é o depois, tá? Ó, depois, vou fazer para tá. você não confundir mais, tá? Não Tá. confundir mais. Imagina, ó. Tem aqui a montanha e tem aqui o oceano, por exemplo, a nossa Serra do Mar, tá? Aí vem o vento úmido. O vento úmido, ele bate aqui no relevo. Essa região que recebe os ventos úmidos, a gente chama de barlavento. É a região que recebe os ventos úmidos. E aí chove. Vocês se lembram, pessoal, do nome dessa chuva aqui? Essa chuva que tem no barlavento de alguma serra do mar, de alguma montanha, etc. Pode falar, hein? Se souber, claro. Famosíssima, pessoal. Chuva orográfica
orográfica, ou chuva de relevo, chuva de montanha, né? Tanto faz. E aí, quando o vento ele passa para essa parte do relevo, ele já vai ser um vento seco. Vento seco. Essa região que recebe os ventos secos, a gente chama de sotavento. Ventos secos. David, eu sei que é péssimo, mas acho que ajuda a decorar, tá? Barlavento tá barrando os ventos úmidos. Sotavento, tá sem umidade. Sotavento, tá sem umidade. Então, sotavento é sempre vento seco. É o vento que já perdeu a umidade, tá? Sotavento tá sem umidade. Beleza? Então, ó, parlamentos, ventos úmidos, sotavento. Corrente marítima fria, galera. Se passa uma corrente marítima fria, tende a evaporar menos água, consequentemente forma menos nuvens. E continentalidade é um local que está muito distante do oceano, consequentemente tende a formar um clima mais seco também. Se a gente consegue conjugar zona de alta pressão com sotavento, deserto. Se a gente consegue conjugar zona de alta pressão com corrente marítima fria, deserto. E por aí vai, tá? Beleza? Professor, e se a gente conseguir conjugar 3 desses fatores? Aí é desertaço. Desertaço. Tem alguma região que conjuga esses 3 fatores? Aliás, conjuga 2 dos 3, né? A zona de alta pressão e mais 2. Que é o deserto mais seco do mundo. Qual que é o deserto mais seco do mundo? Esse aqui, galera. Ó. Deserto do Atacama, no Chile. Não chove há mais de 25 anos no deserto do Atacama. Tá? Tá mal o negócio, ó. Tá mal. Por quê, professor? É uma zona de alta pressão. Temos a Cordilheira dos Andes aqui. É um sotavento. E ainda passa uma corrente marítima fria, que é a corrente de Humboldt, que passa por aqui. Então, a gente tem zona de alta pressão, região de sotavento e passagem de uma corrente marítima fria. Desertaço aí. Deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo. Do mundo. Beleza? Ok. Bom, pessoal, seguinte, ó. Tenta fazer para mim, então, por favor. Alguém tem mais alguma dúvida sobre climatologia, circulação geral da atmosfera? Senão eu vou pular esse assunto. Enfim, vou finalizar esse assunto. Ah, professor, rapidão, veio uma dúvida. E os polos, tipo, que você tinha falado uma aula que o maior deserto era, na real, um dos polos, só que eu esqueci. Antártica e tal. Tem, além da zona de alta pressão, é o quê? Corrente marítima ou... É que, na verdade, lá é muito frio, né, David? Tá? E por ser muito frio, tem pouca evaporação de água mesmo, naturalmente, tá? E lá, por ser que nem eu falei, né? A zona de alta pressão raiz, realmente zona de alta pressão, é o 90 graus. Então, eu diria que o 90 graus, ele é um pouco exceção em relação a isso, David. O 90 graus, ele nem precisa se conjugar com outros fatores. Ele só se zona de alta pressão, porque é muito intensa, porque é uma zona dispersora de ventos muito, muito intensa mesmo, já vai ser deserto, tá bom? Eu tô falando assim, dos desertos tropicais. Dos desertos tropicais, precisa ser uma zona de alta pressão associada a pelo menos um desses 3 fatores aqui. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Pessoal, para a gente conseguir, então, ó, finalizar as nossas questões objetivas, tenta fazer... Aliás, ó, a questãozinha, nem sei se eu passei o gabarito para vocês, é a 4, né? Da 9, tá? Formação de tufões, que são centros de muito baixa pressão e grande mobilidade, responsáveis por fortes vendavais e regiões litorâneas. Beleza, né, pessoal? Acho que fica tranquilo, né? Quando a gente faz essa revisãozinha, tá? Tenta fazer para mim, então, rapidez,
a questãozinha de número 10. É 10, né? 10. Ficando velho, preciso de óculos aqui. Não enxergo nada. Pessoal, acho que essa aqui é um pouco mais tranquila, né? Essa questãozinha, tá? Vamos resolver. Ó, questão de número 10, uma questãozinha do Enem. Aliás, acho que o mais importante, né? Essa imagem, galera, é muito forte, né? Ela mostra ali que naquele círculo tem mais gente do que fora do círculo, tá? Naquele círculo pequenininho, tem mais gente do que no restante do mundo, porque pega países como Indonésia, Bangladesh, Índia, China, né? Que são países extremamente povoados e populosos, tá? Beleza. E aí o texto 2 fala: a Índia deu um passo alto no setor de teleatendimentos para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo, a fim de oferecer cartões de crédito, telefonia. Beleza. Isso é uma coisa que eu, inclusive, destaquei com vocês na aula de Índia, se vocês procurarem no material de vocês. Eu falei, na Índia, é muito comum o setor terciário estar bem desenvolvido com os call centers. Inclusive, quem nunca viu, recomendo que veja um filme chamado Quem Quer Ser o Milionário, que conta a história de um menininho indiano, né, que participa do programa de perguntas e respostas, tá? Ele vai acertando tudo, não vou dar spoiler, mas é legal, vejam, tá? Que é um menininho que trabalha num call center, tá? Só isso, só. Mas é que é o único filme indiano assim mais conhecido que vem na minha mente, e ele fala de um call center, é um menino que trabalha num call center. Então, é muito comum isso na Índia. Você está morando ali nos Estados Unidos ou na Inglaterra, de repente chega alguém, telefona para você com hello. Você já viu o sotaque indiano já? Aqueles meio que puxa assim, hello. Eu sou péssimo, tá? Não sei imitar, mas é mais ou menos nesse esquema. Daí ele fala ali, ó. Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização de escrita está aceitação das diferenças culturais. Galera, de verdade, não tem nenhum tipo de aceitação de diferença cultural, né? Para receber os telemarketings, os call centers. A adequação da posição geográfica, galera, você pode telefonar de qualquer lugar, não tem a ver com a posição geográfica. Incremento do ensino superior, sem nenhum juízo de valor, galera. É mais claro que para você participar de um call center, você não precisa ter nenhum tipo de qualificação de segundo grau, etc. Qualidade de rede logística. Esse aqui poderia causar algum tipo de dúvida na cabeça de vocês, tá? Isso é verdade, né? Porque a globalização, essa desterritorialização, né? Essa mudança aí, tem a ver com o dinamismo das redes geográficas. Então, rede de comunicação, rede de transporte e tal. Cara, até concordo. A qualidade da rede logística, das redes de informação, etc., elas não são desprezíveis. Não são. Não dá para falar isso. Mas no contexto que ele passou, o pessoal que coloca um call center nos Estados Unidos não está fazendo isso porque a Índia tem uma excelente velocidade de comunicação, porque a Índia tem uma excelente rede de transportes, etc. Está fazendo isso porque é muito barato, tá? Você precisa ter uma grande qualidade, uma grande velocidade de internet, uma grande velocidade das redes de transporte. O mais importante é a alternativa E, né? Que é o custo da mão de obra local. É muito mais barato você produzir na Índia, você contratar aqueles caras para ficar fazendo ligação, do que contratar um americano, né, para ficar fazendo a ligação, mesma coisa, por um preço muito mais elevado.
Então, dentre as alternativas, a melhorzinha é a alternativa E de escola. Acredito, galera, que caso alguém tenha errado, pode ter ficado na dúvida da D. Mas não é a D, tá? É a alternativa E. Não porque a D esteja completamente errada. Se não tivesse rede de comunicação, não teria call center, concordo com vocês. Mas, colocando lado a lado esses dois fatores, aí ela parece muito mais fidedigna, né, do real motivo. Beleza? Então tá, pessoal. Professor, Pode falar. rapidinho, você tinha mencionado, eu sempre confundo, populoso e povoado. Populoso é aquele lá de número de habitantes por área? Ou ao Não, contrário, sempre populoso confundo. é a população. Pensa assim, galera, David, no Brasil. O Brasil é populoso porque nós temos 210 milhões de habitantes. Então, populoso é a população total. Povoado é a população por quilômetro quadrado. Então, o Brasil, por exemplo, ele é populoso, somos a sexta maior população, mas nós não somos povoados. Porque apesar da gente ter muito populoso, a nossa área é muito grande também. Então, a nossa população por quilômetro quadrado é relativamente baixa, mais ou menos em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Para a gente falar de um país ou uma área povoada, a gente geralmente fala acima de 100. Tá? 100 habitantes por quilômetro quadrado, isso é povoado. Bom? Beleza, entendi. Eu sempre confundi esses termos. Valeu. Imagina. Então, pessoal, acho que era mais isso, tá? Terça-feira a gente volta aí com as nossas aulas de atualidades, falar para vocês quais são os temas mais importantes, umas diquinhas aí que pode aparecer, tá? E é isso. Bom final de semana para vocês. Aproveitem. Tchau, tchau, André. Falou. Tchau, Felipe. Fala aí, Letícia. Deixa eu te perguntar. No de atualidades, vai ter lista de exercício, alguma coisa? Eu vou passar para o Rubão, tá? Provavelmente ele vai colocar no sistema lá na aba para vocês de temas que eu acho importante, Letícia. Vou sim. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Imagina. Tchau. Falou, Diego. Tchau. Tchau, professor. Brigadão, hein? Bom final de semana. Falou, David. Até mais.